Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um domingo abençoado. E hoje mais um culto, né? Um culto da família, um culto onde nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor mais uma vez, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele é, né? Em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, mais um momento na Tua presença, Senhor Deus, eu quero Te agradecer. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que amanheceu em nossas vidas, Senhor. E nesse domingo em especial, Senhor Deus, eu quero pedir por cada mãe, Senhor Deus. Papai querido, onde nós comemoramos o Dia das Mães, Senhor. Espero que tenha sido tudo, Senhor Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Espero, Senhor Deus, que essas mães tenham sido, Senhor Deus, justamente homenageadas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, e que cada ela, Senhor Deus, possa ter sentido a Tua presença, o Teu toque, Senhor Deus, é isso que eu peço, Pai. Guarda a vida de cada uma, Senhor Deus, assim como eu peço por cada um, Senhor Deus, que está na sua casa, nos assistindo, Pai. Oh Deus, ouvindo da Tua palavra. Paizinho querido, eu quero Te pedir desde já uma bênção especial ao Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Números. É o quarto livro da Bíblia, né? Está lá em Números, capítulo 6, a partir do verso 24. Meditando sobre essa palavra, e aí eu lembrei, né, do Dia das Mães, hoje, e lendo isso, essa passagem, não tem nada com mãe aqui, mas eu senti um toque muito especial do Senhor, através desses 3 versículos aqui, como Deus estivesse falando conosco, com as mães. Aqui é uma bênção sacerdotal, né? Que o próprio Deus fala para Moisés, falar com Arão. Mas vamos trazer para nós, para as mães. Diz assim a palavra do Senhor, número 6, a partir do verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Não é lindo, minhas irmãs, a gente ouvir do próprio Deus, né? Que Ele nos abençoa e nos guarda, que Ele faz resplandecer o rosto dele sobre nossas vidas, né? Que a misericórdia dele nos alcança. E é isso que eu senti quando eu li esses versos, né? Para que a gente pudesse passar para as mães, para essas guerreiras, para essas leoas, né? Que guardam seus filhotinhos ali, que o Senhor possa estar te abençoando e te guardando nesse dia tão especial. Espero que tenha sido um dia muito especial para você, como foi para mim. Tá bom? E assim eu peço que cada uma de vocês sinta aí o meu abraço, meu afago, um feliz Dia das Mães para as mamães de sangue, mamães de coração, mamães e também tem os papais, né? Os papais que muitas vezes são mamães também, né? Em algumas situações o pai ali se torna um pai e uma mãe. E nós queremos também homenagear esses pais. Por que não? Né? Que tem feito esse papel tão lindo, né? Como nós conhecemos, né? Como nós temos conosco. Verdade. Pais ali que também fazem o papel de mãe, assim como também tem mães que fazem também o papel de pai. Mas eu quero, nessa noite, deixar aqui um beijo grande no coração de vocês, que Deus possa estar abençoando e presenteando vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse instante nós vamos orar pelas nossas ofertas e os nossos dízimos. Se você, assim como eu, tem feito, já separado, né, na sua casa, junto com seus familiares, a sua oferta, o seu dízimo, pegue agora na sua mão, mesmo que você já tenha orado, agora nós vamos consagrá-las. Amém? Senhor nosso Deus e Pai. Pai amado, Pai querido, nós louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. E nesse instante nós apresentamos a Ti as nossas ofertas e os nossos dízimos, pedindo ao Pai que venha o Senhor abençoar de uma maneira tal, que seja cada lar, meu Pai, surpreendido pelas Tuas bênçãos. Sim, que seja o Senhor a derramar aquela bênção, meu Pai, contida, que nenhum de nós ainda desfrutou dela, para que o Teu nome seja louvado e glorificado através dessa ação que fazemos mediante a Tua palavra. Sim. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de louvor, adoração, agora nós vamos louvar a Deus. Amém. A Mari e o João Pedro têm nos ajudado muito
nesses dias, né, de quarentena, onde nós estamos fazendo culto em casa, e como é gostoso quando nós podemos reunir a nossa família e fazer um culto como esse que nós estamos fazendo agora. Nós aqui na nossa casa, vocês aí na casa de vocês, mas vamos louvar a Deus, amém? Desfrute agora dessa bênção na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos adorar, clamar que o Santo Espírito de Deus venha se derramar cada vez mais sobre nós. Nós queremos ser cheios de Ti, Jesus. Santo Espírito, inunda-nos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o teu
Glória a Deus, né, meus amados, um louvor abençoado, que você possa ter desfrutado desse momento, louvando, glorificando em nome do Senhor. E nesse instante nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu quero fazer uma reflexão da palavra, em algo que Deus colocou no meu coração já tem alguns dias, sobre os princípios de Deus na nossa vida, né, como se fossem os princípios de Deus versus as nossas vontades humanas. E isso realmente é uma luta diária que nós temos. E é sobre isso que nós vamos tratar. E eu gostaria de ler um primeiro versículo, que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. É um texto bastante lido. Creio que você já o conhece até de cor. Mas vamos ler. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É uma palavra dura, mas é uma palavra de ensino, de repreensão de Deus, de cuidado de Deus. Deus fala muito de conhecimento. Deus fala de nós conhecermos a sua palavra. E quando nós falamos em conhecer a palavra de Deus, nós estamos falando exatamente de conhecer a Deus, conhecer a essência de Deus, conhecer o caráter de Deus. E isso é muito claro na Bíblia como um todo. E a palavra de Deus, ela desde o início de Gênesis até Apocalipse, ela trata sobre isso, sobre a forma de o ser humano, de o homem, voltar, né, a ter um caráter parecido com o caráter de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas lá no Éden, pelo pecado, né, de Adão, pela queda de Adão, o homem foi corrompido. Então nós passamos a ter uma natureza pecaminosa, que é chamada natureza adâmica. Nós chamamos isso a natureza nossa pecaminosa, aquela natureza corrompida pelo maligno. E isso vem vindo desde Adão até os nossos dias, é uma luta constante de uma regeneração do ser humano. Por isso que Jesus veio. Jesus, quando ele veio para a terra, para a salvação do homem, ele veio com um propósito. O propósito de Jesus foi ensinar. O propósito de Jesus, se você olhar a Bíblia, em todos os capítulos, né, do Novo Testamento, você vai ver lá que Jesus ia da Galiléia para Cafarnaum ensinando. Jesus saía de Cafarnaum, ia para outra aldeia ensinando. O propósito de Jesus foi ensinar. E é interessante, porque esse propósito de ensinar é o que nós temos que trazer para a nossa realidade. Por que o ensino é tão importante? Hoje, nos nossos dias, isso é tão falado na televisão, né? Porque a pessoa sem ensino, sem educação, ela não consegue ter êxito na vida, e é uma verdade. O ensino, ele transforma, né? Por isso que Jesus, quando ele veio na Terra, e ele ficou esse período, desde a sua infância, adolescência, e quando veio ter o seu ministério, com 30 anos, e o seu ministério durou 3 anos e meio aproximadamente, esse período de 3 anos e meio, o que Jesus se empenhou foi em ensinar. Ele fez milagres? Fez milagres. Ele fez curas, mas o maior propósito do ministério de Jesus foi ensinar. Quando ele parava para falar com seus discípulos, ele estava ensinando, porque a única maneira dos discípulos serem transformados, o caráter deles serem transformados era através do ensino. E o que Jesus ensinava? Jesus ensinava todos os princípios bíblicos. Aqueles princípios que já estavam lá nos livros, né, onde Moisés escreveu os mandamentos, já estavam lá. Só que o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande em absorver muitas coisas. Por essa natureza pecaminosa, acaba essa dificuldade sendo maior ainda. Então, quando Jesus ele veio dar o ensino e mudar o conceito, mudar o caráter daqueles homens, principalmente daqueles 12 que o acompanhou, né, no seu ministério quase que todos os dias,
E Jesus ensinava, ensinava. E esse ensino foi o que fez a diferença na vida daqueles homens. E eu tenho uma convicção em Deus que não foram os milagres que Jesus praticou que mudou o caráter deles, mas foi o ensino. Porque milagres já havia acontecido no Antigo Testamento. Eliseu fez milagres, Elias fez milagres, Moisés abriu o Mar Vermelho, foi um milagre através da vida de Moisés. Moisés tirou a água da pedra, foi um milagre através da vida de Moisés. Mas as pessoas que estavam com ele não mudaram o seu caráter. Porque o que muda o caráter é o ensino. O que muda o caráter é você ter um aprendizado. Por isso que em Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de fé. Porque aqui, se fosse a falta de fé, Deus falaria, olha, o meu povo perece por não ter fé. Não. Fé, eu creio que todos nós temos. E esse povo já tinha fé. Porque ele fala, o meu povo. Não é o estranho. Não, é o povo de Deus. Perece por falta de conhecimento. E é isso que muitas vezes nós confundimos na igreja evangélica. Nós falamos tanto de ter fé, nós falamos tanto de fazer as coisas mediante a vontade de Deus, mas não nos envolvemos de uma tal maneira para termos conhecimento, para atendermos os princípios. E você vai poder entender o que eu quero te falar nessa noite. Nós que estamos entrando agora, estendeu a quarentena, né? Até de ontem era para encerrar dia 11, agora vai encerrar dia 31, talvez nem se encerre dia 31, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu quero já colocar no teu coração, né, fazer ali uma chama acesa no teu coração de você buscar a palavra de Deus, você buscar ensinamento, buscar estudo, buscar os princípios de Deus para a sua vida, porque como diz nessa palavra, né, nós não perecemos por falta de fé, nós perecemos por falta de conhecimento. Porque quando nós aplicamos, né, os princípios de Deus na nossa vida, tudo muda. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Por isso que Jesus ensinou, durante esses 3 anos e meio, Jesus ensinava. E tanto que esse ensino deu fruto, que se você olhar a vida de Pedro, quando ele iniciou no processo com Jesus, no ministério, quando lá na frente, você vai ver que Pedro é um homem totalmente transformado, um homem totalmente renovado. Por quê? É a fé que fez isso com ele? Não, foi o ensino. Foi o quanto que ele aprendeu de Jesus, o quanto que ele absorveu aquele ensino, que isso mudou o caráter dele e isso fez com que ele fosse uma nova criatura. Por isso que quando Paulo mesmo fala, olha, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, o que ele está dizendo é que agora não é mais a vontade dele, mas é a vontade de Cristo que prevalece na vida dele. São os princípios. Ele deixa de ter os princípios humanos dele, né, aquela vocação pecaminosa, para começar a praticar os princípios de Deus. E falando é muito simples, mas é muito difícil muitas vezes de nós entendermos isso na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. Porque quando nós atendemos os princípios, e quando a gente fala, quais são os princípios de Deus? Os princípios de Deus, eles são muitos. Se nós formos tratar aqui cada item, cada princípio que Deus estabeleceu, nós vamos ficar aqui até na outra Dia das Mães. Vai um ano para a gente tratar de todos esses princípios. Mas toda a Bíblia é pautada de princípios. Nós temos na Bíblia princípios morais, princípios sociais, princípios éticos, que são os 10 mandamentos. São princípios estabelecidos por Deus para que nós tivéssemos uma vida regrada, uma vida, né, normal, sem atrocidades. Se você olhar os mandamentos, são coisas absurdas, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. São coisas que, não, mas eu não faço isso, mas muita gente faz e muita gente fazia. Mas quando nós atendemos esses princípios morais, éticos e sociais, nós já nos enquadramos na sociedade de uma forma que agrada a Deus, porque nós não fazemos nada que fere esses princípios. Mas isso é uma parte dos princípios. Nós temos o princípio da semeadura, né, que está em Gálatas 6, 7, diz, né, tudo quanto o homem semear, isso colherá. Isso é um princípio bíblico para a vida. Nós falamos isso muito em oferta, falamos isso nos dízimos. Se você semear, você vai colher, e é uma verdade, mas isso é em tudo. Se você semear amor, você vai
colher amor. Se você semear ódio, você vai colher ódio. Se você semear rancor, você vai colher rancor. Isso, se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. É princípio que, se nós entendemos e estabelecemos isso na nossa vida, a nossa vida passa a ser diferente. São leis, né, estabelecidas por Deus para que nós sejamos abençoados. E por que muitos de nós não somos abençoados? Por que muitos crentes passam uma vida inteira na igreja, sendo que busca, né, as bênçãos, busca aquilo que vem dos céus para a nossa vida, que está na palavra, mas não alcançamos? O primeiro ponto que eu quero deixar para você é que todas as promessas, elas estão diretamente atreladas a princípios. Muitas vezes nós não alcançamos promessas porque nós quebramos princípios. Quando nós atendemos os princípios, a promessa vem, como da oferta. Se você é ofertante dizimista, a promessa de fartura na sua casa, ela vai ser real. Quando nós atendemos o princípio de nós doarmos a nossa vida, né? Se você é uma pessoa que se compadece dos outros, você ama o seu próximo, com certeza a sua vida vai ser regada de amor também. Então são princípios estabelecidos por Deus que no nosso cotidiano ou na nossa formação, né, de vida, muitas vezes eles não são atendidos. Nós não conseguimos estabelecer esses princípios na nossa vida prática. E isso traz um peso tremendo. Eu vou falar de um princípio que ele é assim de fundamental importância e que nós muitas vezes não observamos. É o princípio da palavra. A palavra é o que nós temos de maior poder em nossas vidas. Você pode fazer umas boas ações, você pode ter assim uma forma de se expressar muito bem com seus gestos, você pode ter uma boa aparência, você pode se vestir bem, uma série de coisas que contribuem para que você tenha sucesso onde quer que você vá. Mas a palavra, ela é definitiva. A palavra é o diferencial na vida de cada um de nós, visto que o próprio universo foi feito com a palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja isso, e houve. Enfim, a palavra tem um poder. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, a nossa palavra tem poder também. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, e você vai entender melhor isso, que é um dos princípios, não é o princípio. Existem vários princípios, mas, como eu disse, vamos tratar alguns que nós talvez não vejamos com tanta relevância. No livro de Tiago, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9, o versículo 12. Olha o que está dizendo do 9 ao 12. Vocês acharam? Tiago, capítulo 3, versículo 9. Com ela, que é a nossa língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Sabe o que está dizendo aqui? Tiago, irmão de Jesus, que aprendeu de Jesus. Ele aprendeu que a nossa boca ela foi feita somente para abençoar. E quando nós amaldiçoamos, essa boca ela já não tem o mesmo poder para abençoar. Ou a sua boca ela é uma boca de bênção, ou ela é uma boca de maldição. E não existe possibilidade de sair da mesma fonte os dois tipos de água. Então a água salgada, aquela água saloba, aquela água que não presta, ela inutiliza a água saudável.
Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? É que quando nós proferimos uma palavra de maldição, quando você fala mal de alguém, quando você julga alguém, quando você fala mal, e quantas coisas são faladas sem que nós atentamos para o poder que há nessa palavra. Sabe quando seu filho fez alguma coisa errada, você fala assim, mas você é um burro. Você lançou uma palavra de maldição sobre a vida dele. Você não presta para nada, você lançou uma palavra de maldição. Você é um ignorante. Sabe quando uma briga de marido e mulher e um ofende o outro verbalmente, você lançou a palavra. Talvez você logo em seguida pediu desculpa, mas sabe o que aconteceu? Aquela palavra lançada, Satanás pegou aquela palavra e vai fazer com que aquilo prospere na sua vida. Porque você deu a legalidade. A sua boca, que tem o poder de abençoar, ela amaldiçoou. E aí, Satanás está ali, ó. Por que ele anda ao nosso derredor? Para ver aonde nós falhamos, aonde que nós damos legalidade para ele agir. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo algo, impedindo a bênção de Deus, sem muitas vezes sabermos. Por quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós temos conhecimento do poder que há em nós, através de Cristo Jesus, e através da nossa palavra, e olha que é um princípio apenas, o princípio da palavra. Quando nós estabelecemos que a nossa palavra tem poder, sabe o que acontece, meus amados? Nós refreamos. Aí nós vamos fazer, um combate muito sério do que a minha carne quer falar, do que os princípios de Deus quer falar através da minha vida. Então, quando um filho faz alguma coisa errada, em vez de eu falar, você é um burro, você chama, filho, você errou agora. Mas olha, você tem bênção na sua vida, você é inteligente, você vai saber discernir do que é certo e errado, você vai ter a palavra correta. Isso é você usar a palavra de Deus a favor daquilo que você ama, da sua vida mesmo. Quantas vezes você já falou para você mesmo, eu sou um inútil, eu não presto, eu sou incapaz, eu não posso. Quantas vezes você já falou isso? E aí o que acontece? Você é capaz, você pode, porque nós declaramos, tudo posso naquele que me fortalece. Só que no mesmo instante que você fala que tudo pode naquele que te fortalece, você fala que não pode fazer alguma coisa, que você é incapaz de fazer alguma coisa. Sabe o que acontece? O inimigo pega aquilo e vai fazer aquilo uma verdade na sua vida. E aí você está frustrado porque o seu casamento não consegue andar direito, a sua casa você não tem o domínio absoluto, o seu trabalho você não consegue prosperar, na sua saúde você não consegue ter uma saúde regrada, uma saúde boa. Mas, sabe, coloque a sua mente para funcionar, vê quanto talvez que você já falou contrário a isso tudo que você quer de bênção. Então, esses princípios, eles são estabelecidos por Deus para nós sermos abençoados. E quando Jesus, ele ensinou esses homens, esses discípulos, quando Tiago está dizendo isso, você acha que ele tirou isso da onde? De onde veio esse ensinamento de Tiago para falar essas coisas e para deixar escrito essas coisas para nós? Foi o ensinamento que Jesus passou para eles. O ensinamento que Jesus veio do próprio trono de Deus. Olha, isso aqui é o melhor para o ser humano. E veio para nós. Nós temos a Bíblia recheada de ensinamentos, de princípios a serem estabelecidos e a serem utilizados por nós que nós não usamos. A Bíblia diz que nós devemos ser tardios para falar. Olha o que a Bíblia nos diz. Que nós devemos ser tardios para falar. Quando nós fazemos isso, nós refreamos a nossa boca. A Bíblia, ela nos ensina que nós temos que ouvir mais e falar menos. As pessoas que muito falam são as pessoas que mais entram em problemas. Porque a palavra é o que mais mata, você acredita? Olha, uma palavra que você dá para um filho seu pode matar o sonho dele. Uma palavra que você lança para sua esposa pode matar o sonho dela. Uma palavra que você lança para você mesmo pode matar os seus sonhos, frustrar os seus desejos. Uma palavra que você lança, uma palavra maldita num determinado momento, você quebra uma amizade. Um pastor que deu uma palavra que não é apropriada para um membro, ele perde o membro da igreja. Tudo se perde ou se ganha com a palavra.
Por isso que nos ensinamentos fala muito de palavra, fala de guardar o coração, porque o coração fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se a sua boca é um canal de bênção. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos refrear a nossa boca. Sabe aquele momento que você quer falar alguma coisa e você segura e abençoa. Quando alguém te feriu, né, a Bíblia fala, se derem um tapa, né, dê o rosto, dê outra face. O que é isso? Se alguém te feriu, freia e abençoa ele. Freia e ore por ele. Freia e interceda por essa vida. Essa é a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão é fazer o Evangelho, né, procriar, né, prosperar nessa terra. Como é que eu faço com que o Evangelho prospere? Eu falando de Jesus para alguém. E eu ministrando Jesus para alguém. E eu vivendo Jesus para alguém. Porque é muito fácil eu falar de Jesus, mas é muito difícil eu ser esse Jesus para alguém. Agora, quando nós conseguimos entender os princípios e nós lutamos com aquela vontade humana e eu estabeleço princípios de Deus, a minha vida muda. Deus se agrada de nós. E isso acontece todo instante, meus amados. Um pai de família, quando ele sai da sua casa com o intuito de trair a esposa, o que ele está fazendo? Ele está deixando a vontade humana tomar conta dele. Mas se ele é um homem crente em Cristo Jesus, se ele é uma pessoa temente a Deus, os princípios de Deus vão frear esse desejo dele. Quando você está na escola e alguém vai passar uma colinha para você, você é uma criatura, um homem, uma mulher, um jovem temente a Deus. A vontade humana é que você pegue aquela cola porque você vai se dar bem na sua nota. Mas você é temente a Deus. Aí você, não, eu vou atender os princípios de Deus, eu não aceito isso. Eu estudei, o Espírito Santo vai me capacitar e eu vou passar nessa prova. Use os princípios de Deus. Porque quando nós estabelecemos isso, Deus nos honra. Aonde quer que nós estejamos. Seja na sua casa, seja no seu trabalho. E em tudo, meus amados, nós somos provados. Todo dia, todo instante. E esses princípios, eles são eternos. Os princípios de Deus, eles são princípios universais que a gente chama. É para a vida inteira. E muitas vezes nós não utilizamos esses princípios porque as circunstâncias agora estão diferentes. As circunstâncias agora são muito mais complicadas do que eram naquela época de Jesus. Não. Nós não devemos olhar as circunstâncias, nós devemos olhar os princípios para serem adotados e utilizados naquelas circunstâncias. Olha, eu fui mandado embora. Aconteceu. Olha, é propósito de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Isso é atender os princípios de Deus. Você saber que a sua vida está na mão de Deus e que tudo acontece por legalidade de Deus. Agora, você sai do emprego, sai amaldiçoando o seu chefe, a sua empresa, sai amaldiçoando todo mundo que te mandou embora. Você está usando o quê? A sua vontade humana. Você não está estabelecendo os princípios de Deus. É em tudo. Então, essa é uma palavra que, se nós fôssemos levar ela, né, seguir item a item, nós vamos ficar vários dias falando sobre isso. Mas eu quero que você aproveite esses dias que você está na sua casa para fazer essa reflexão. Você está usando os princípios de Deus? Você conhece os princípios de Deus? Porque uma falha que existe em nós, da igreja evangélica, nós muitas vezes nós apresentamos os milagres de Deus. Os milagres que Jesus pode fazer, os milagres que Jesus vai operar na nossa vida, o quanto que Jesus é poderoso para fazer, mas nós não ensinamos o quanto que nós temos que entender esses princípios para eles serem aplicados, para que nós possamos usufruir dessas bênçãos de Deus. E é tão verdade isso, que nós fazemos um culto de cura e libertação. A igreja vem bastante gente. Vamos fazer um culto agora para poder pedir a Deus uma bênção na área financeira. Vamos fazer um propósito financeiro para que Deus possa derramar a sua bênção. A igreja enche. Agora, olha, vamos fazer um culto de estudo da palavra de Deus. Não vem ninguém na palavra. É assim toda a igreja. Porque é assim que o inimigo age. Porque o inimigo, ele sabe que o dia que você conhecer os princípios com a sua essência, o dia que você conhecer a palavra de Deus na sua essência, não os frutos que essa essência dá, porque os milagres,
são os frutos que os princípios dão. Então nós não queremos atender os princípios, nós queremos só os frutos. Mas não, Deus quer que nós entendamos o princípio. E o diabo não quer que nós entendamos o princípio. Porque quando nós formos afrontados, nós vamos comparar o Satanás com os princípios. E é tão interessante isso, que Adão não conhecia os princípios. Por quê? Adão não era confrontado com ninguém. Deus estabeleceu Adão no jardim do Éden, pronto. Adão foi um homem formado, né? Do barro saiu um homem feito. Ele não nasceu do ventre de uma outra mulher. Ele já veio pronto. Tudo que vem pronto é problema. Adão veio pronto. O que aconteceu? A primeira investida de Satanás, ele caiu. Por quê? Ele não tinha princípios estabelecidos na vida dele. Ele não foi criado com princípios para poder combater a malignidade. E aí ele caiu, aí caiu a humanidade toda. Olha a diferença de Jesus. Jesus foi nascido de uma mulher, cresceu assim como eu e você, foi crescendo, foi recebendo ensinamento, né? O Espírito Santo trabalhando na vida dele. Quando ele estava pronto, né, na sua idade adulta, para começar o ministério, ele foi levado pelo Espírito para combater com Satanás no deserto. O que aconteceu? Cada investida de Satanás, ele trabalhou com os princípios, ele falou da palavra, ele combateu. O que aconteceu? O diabo não teve vitória sobre ele. Olha a diferença de uma pessoa que tem os princípios e a que não tem. A que não tem, a primeira vez ela cai. A que tem princípios, ela fica firme, ela resiste, ela se estabelece. E é isso que Jesus veio fazer na minha vida e na sua vida. Formar em nós princípios para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos firmes, para que nós tenhamos um caráter inabalável. Sabe aquela pessoa que é sim, sim, não, não, como a Bíblia diz que nós devemos ser? É sim, sim, sabe, a sua palavra tem autoridade, a sua palavra ela tem força, a sua palavra ela rege situações. Por isso que quando a gente fala da palavra e nós dissemos isso, olha, cuida da sua boca, que a sua boca jamais saia maldição, porque quando ela saiu maldição, ela aniquilou, ela anulou toda a bênção que poderia sair da sua boca. Então muitas vezes você fala uma profecia para um filho seu bom, mas não vai sair aquela profecia. Porque o que você falou de mal sucumbiu àquilo que você poderia ter de bom. Agora, se nós refrearmos a nossa língua, refrearmos a nossa boca, nosso coração, e você, sabe, só falar a palavra de bênção, só abençoar, você vai ser um canal de bênção onde quer que você seja. Você vai orar, pessoas vão ser curadas, você vai orar, pessoas vão ser transformadas, a sua família vai ser ungida, vai ser abençoada, vai ser transformada. É assim que funciona. Não é diferente. Por isso que quando Oséias fala, olha, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ele estava clamando que as pessoas voltassem, não somente em fé, mas olhasse para a palavra e praticasse a palavra, entendesse a palavra. E quando Jesus veio, foi isso que ele fez. Jesus, se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver, e Jesus ensinava, e Jesus ia no templo e ensinava, e Jesus ia de uma cidade a outra ensinando. E a palavra de Deus, né, nos evangelhos fala muito mais dos milagres do que dos ensinos. Mas cada milagre tem um ensino para nós. Cada milagre tem um ensinamento que nós podemos tirar, e você tem visto isso em cada ministração que você ouve, porque tudo é ensinamento. E o maior ensinamento que nós podemos ter na Bíblia são extrair os princípios. Porque quando nós estabelecemos os princípios, nosso caráter muda. Quando o nosso caráter muda, as nossas ações mudam. Quando as nossas ações mudam, o resultado dessas ações são maravilhosos. Porque não há possibilidade de uma pessoa entender os princípios, ter um caráter renovado e sair matando, roubando, mentindo, maldizendo alguém, se drogando. Não tem essa possibilidade. Essa possibilidade só existe quando a pessoa pula esse processo do aprendizado, dos princípios não estabelecidos na vida dele, porque quem estabelece esses princípios vive uma vida de santidade, buscando a santidade, como a Roseli falou no culto passado. Nós somos santos? Não, mas buscamos a santidade. Como é que você busca a santidade? Praticando os princípios de Deus na sua vida. A pessoa veio te dar uma propina, você não aceita. A pessoa veio falar mal de alguém, você repreende na hora, e fala, vamos orar por essa vida.
Pronto, você vai estabelecendo princípios que vai combatendo a malignidade que está em nós, na nossa raiz humana, na nossa humanidade. E aí você combate a vontade humana com os princípios. Isso vai acontecer sempre. Você vai falar uma mentira, deixa eu frear, fala uma verdade. Cale-se, seja tardio para falar. Sabe aquelas pessoas que falam, aí você falou, machucou tanta gente, magoou, entristeceu, com a palavra. Olha o poder que tem a sua palavra. Quantos amigos que talvez você já tenha perdido por causa da palavra? Quantos casamentos que foram desfeitos por causa da palavra? Quantos filhos que saíram de casa por causa da palavra? Quantos pais que não falam com os filhos por causa da palavra? É isso que Deus quer que nós entendamos. Atue, né? Entenda, pratique os princípios. Mas isso tem que entender, isso tem que ser ensinado. Isso você tem que aprender. Porque numa ministração, muitas vezes como nós fazemos na igreja, de uma palavra, você não consegue absorver esse ensino. Por isso que há os cursos de ensino. E tanto que nós estamos fazendo o ensinamento de Provérbios, e ele é rico demais nesses princípios. Praticamente todos os princípios estabelecidos por Deus estão no livro de Provérbios. Josué, no livro 1 de Josué, olha o que Deus fala para Josué, e nós vamos encerrando por aqui. Josué capítulo 1, olha o que o próprio Deus fala para ele do versículo 6 ao 8. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe dar. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Aqui, Deus está falando, o próprio Deus falando com Josué. Olha, tem as leis, tem os meus ensinamentos, agarre-o, leia, fique com ele de dia, de noite, não se aparte dele, porque só assim você vai andar prudentemente nessa terra. E aí nós vamos ver o livro de Provérbios, que Salomão fala algo muito parecido. Provérbios 3, versículo 12 e 9, olha o que fala aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios 3, acho que não é Provérbios, é Provérbios. Provérbios 3, 1 e 2, é isso mesmo. Que eu tinha posto aqui na palavra de oferta e nós não ministramos oferta hoje. Só oramos pela oferta. Provérbios 3, versículo 1, olha o que diz. Meu filho, não te esqueças da minha lei. O teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aqui, ele podia só ter falado, olha, se você atender a palavra, você vai ter vida, e vida em abundância, mas ele fala vida e paz. Sabe o que significa? Que tudo quanto você for fazer, você vai ter paz. Você vai ter paz no seu trabalho, na sua casa, no seu passeio, na sociedade onde você vive, você vai ter paz. Por quê? Você vai andar prudentemente mediante os princípios da palavra de Deus. Por isso eu quero te encorajar nesse período de quarentena, onde nós temos um tempo maior para ficar em casa, um tempo maior talvez para ler a Bíblia, um tempo maior para poder buscar do Espírito Santo aquilo que nós temos que mudar, porque tem muitas coisas que nós já fazemos, e glória a Deus por isso, mas tem outras que nós não atendemos esses princípios ainda. Nós ainda estamos caminhando e vamos sempre estar caminhando mesmo, né? A gente vai buscando se aproximar de Jesus cada vez mais. Mas isso tem que ser uma ação constante. É um ensino que nós temos que buscar através da palavra. Ela já está aqui para nós. O Espírito Santo já está nos ajudando a isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, peça a companhia do Espírito Santo.
Porque sem o Espírito Santo, nós não temos esse confronto de muitas vezes o que é certo e errado. É o Espírito Santo que vai combater a malignidade que há em nós. Quando nós lemos uma passagem bíblica e você atrai a presença do Espírito Santo para aquela leitura, você pode ter certeza que aquilo vai dar um confronto íntimo, aquilo vai dar um confronto nas suas ações, aquilo vai dar um confronto no que você tem feito, pensado, falado. Talvez vai fazer você se lembrar de algo lá atrás que você agiu e que aquilo está interferindo na sua vida prática hoje. Por isso que nós vamos viver sempre numa caminhada de luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas os principados e potestades. Por quê? Quando nós atendemos os princípios, nós combatemos toda a malignidade que está em nós, ou que está querendo vir sobre nós. Não é a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que está no nosso trabalho, a pessoa que está na escola, não. É a malignidade que está sobre aquelas vidas que vem sobre nós. Agora, quando nós atendemos os princípios e quando nós estabelecemos ele na nossa vida, nós combatemos na região celestial tudo isso. Então aquela pessoa que era seu inimigo passa a ser seu amigo. Aquela pessoa que te confrontava, ela passa a ser uma pessoa que vai fazer parte ali do seu convívio. Aquele atrito, aquela dificuldade que você tinha na comunhão da sua casa, ela vai deixando de existir, porque o Espírito Santo vai unindo. É isso que é ser crente em Cristo Jesus. É isso que é praticar a palavra de Deus. Não basta eu ter fé, acreditar que Cristo veio, morreu, ressuscitou, me deu a vida eterna. Glória a Deus por isso, porque eu preciso dessa fé. Eu preciso crer nisso. Mas para que eu tenha uma vida aqui nessa terra abundante, e que eu possa realmente proclamar o Evangelho com autoridade, porque eu só proclamo com autoridade aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo, aquilo que eu entendo. Aquilo que eu não entendo, eu não consigo passar para alguém. Aquilo que eu não acredito, eu não consigo passar para alguém. Como é que alguém vem pedir um conselho e eu vou falar da palavra de Deus sem que eu realmente entenda, se eu realmente acredite naquilo, sem que eu esteja vivendo aquilo? Por isso que a Bíblia diz que há muitos que dormem. Por quê? Porque estão vivendo o Evangelho somente da vista dos milagres que Jesus pode fazer. E Jesus pode, mas o mais importante do que Jesus fazer é Jesus criar em nós a possibilidade de se fazer. E quando eu atendo os princípios, eu creio com toda a convicção que eu estabeleço na minha vida, né, a fonte de bênção, a fonte dos milagres, a fonte da presença de Deus se manifestar na terra. Amém? Que você possa ter entendido essa palavra como eu entendi. Que você possa buscar os princípios de Deus para a sua vida e estabelecer na sua casa. Hoje a nossa casa, ela representa a igreja de Cristo. Eu não sei quantos que na casa de vocês ainda não é convertido, mas eu tenho uma convicção em Deus, que se você estabelecer os princípios de Deus para a sua vida e praticar esses princípios na sua vida, todos ao seu redor vão querer participar também disso, porque é uma vida abundante, é uma vida prazerosa, é uma vida de paz. E quem não quer viver isso? Quem não quer ter uma vida abundante, uma vida prazerosa, uma vida de paz? E essa vida só é possível quando atendemos os princípios de Deus. Amém? Glória a Deus, espero que cada um de vocês possam ter entendido e possam buscar cada vez mais a palavra de Deus para a vida de cada um de nós. E hoje, como a Roseli falou, é um dia especial, é um domingo, dia das mães. Eu, infelizmente, já não tenho mais a minha, a Roseli também não tem mais a dela, mas nós temos a Roseli em casa, que é mãe, né? Então nós tivemos um dia abençoado, onde os filhos estiveram junto com ela e a gente teve um dia muito feliz. E eu espero que vocês também tenham tido esse dia, um dia de graça, de bênção, onde a presença do Espírito Santo se fez presente ali, abençoando, sustentando, e é isso que eu quero orar agora nesse instante, e logo em seguida nós vamos nos despedir, que você tenha um domingo abençoado. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai, que nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos pelo teu cuidado para com as nossas vidas, e que nós lhe pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo nos capacite, para que possamos entender os teus princípios e usá-los, ó Pai, a todo instante, a todo momento. Pai amado, Pai querido, de igual maneira lhe peço hoje, nesse dia especial do Dia das Mães, que seja o Senhor a visitar a cada mãe, a cada homem que também tem representado o papel de mãe,
e sustentar, ó Pai, com muita graça, com muita paz, com muita saúde, com muito vigor, com muito entendimento, para que os filhos sejam criados no temor da Tua palavra e a Tua palavra possa prosperar em cada lar. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. E como nós já falamos no início desse culto, a quarentena vai se estender. Nós tínhamos assim um desejo no coração e até uma expectativa que talvez na quarta-feira que vem já pudéssemos estar na igreja de uma forma mais contida, mas já estivéssemos lá, mas não vai ser possível. Ainda vamos estar aqui, nós na nossa casa, vocês na casa de vocês, mas que cada um de nós possamos estar juntos, né, através do WhatsApp. Eu e a Roseli estamos à disposição de cada um de vocês. Estamos sempre prontos para poder servir dentro daquilo que nós pudermos, dentro daquilo que nós possamos ser capazes. Amém? Amém. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês e coloque a mão em posição de receber. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor.